Nós vamos falar sobre ser diferente exige coragem. Ser diferente exige coragem. Daniel era jovem. Nós não temos assim uma precisão de data, de idade, mas Daniel era jovem. O texto nos diz que era o reinado de Joaquim, rei de Judá. Esse período da história, o mundo está vorazmente sendo conduzido pela Babilônia. O grande imperador é o rei Nabucodonosor. O nome Nabu, ele vem da linhagem dos deuses, do deus principal da Babilônia, Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido e por aí vai, um monte de Nabo. Vinha da origem de Nabo, o rei, o deus, a divindade mais cultuada entre o povo babilônio, entre os caldeus, o povo babilônio. A história conta que Nabucodonosor ele fez 3 investidas contra a cidade de Jerusalém. Uma no ano 606 a.C., quando ele leva os nobres, os ricos e os que conheciam a leitura, porque ler naquela época não era como hoje, que a grande maioria da população sabia ler, era um presente para poucos. Efetivamente, só os nobres que tinham mais acesso à leitura. Então, quando Nabucodonosor sitia a cidade, o texto diz para a gente isso, ele sitiou, ele cercou a cidade em 606 a.C. Foi a primeira incursão. Nessa leva foi que Daniel foi levado. O jovem Daniel fora levado com outros jovens para a Babilônia. Isso quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Mas quando Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, Nabucodonosor já tinha invadido também outras nações. Então, só para vocês terem ideia, o reino de Judá foi um dos últimos que o Império Babilônico entrou para sitiar e para se tornar, portanto, seus vassalos no Império da Babilônia. A segunda incursão, tentativa, o sítio, a cidade, aconteceu em 597, isso antes de Cristo, 9 anos depois da primeira, e aí ele leva mais alguns, e nessa leva, na primeira leva em 606, em que ele leva Daniel, os nobres, os meninos que sabiam ler, bonitos, formosamente bonitos, ele também levou utensílios do templo de Deus, e isso foi levado para a Babilônia. A segunda incursão aconteceu em 597 a.C. Desta feita, eles levaram mais uma leva da sociedade de Jerusalém, e foi nessa época que Ezequiel é levantado como profeta. Então Ezequiel vai para as margens do rio Quebar, que é um rio que fica no território da Babilônia, e ali eles criam um assentamento, onde eles vão morar em tendas, barracas, pobres. Essa leva era o povo pobre, o povo que não sabia ler e escrever, e eram os mais velhos, os idosos. Ficaram, portanto, no rio, e aí Ezequiel é nessa leva. E a última leva, a mais cruel de todas, aconteceu 11 anos depois da segunda, que foi em 586, quando Nabucodonosor invadiu e aí devastou a cidade de Jerusalém. Aí ele colocou todo mundo para fora, escorraçou. Dessa feita, o rei Joaquim já não teve resistência, ele foi dominado na segunda leva, mas agora a cidade está entregue mesmo, completamente na mão dos caldeus. A história estava para sempre, assim, decidida mesmo, acabada
com a história do povo de Israel, especialmente ali da região de Jerusalém e Judá. Esse episódio esse povo só vai voltar para Jerusalém anos mais tarde, aproximado aí depois de 70 e tantos anos depois, quando Ciro, que já está no Império Medo-Persa, que abre as portas para que alguns de Jerusalém que volta com Zorobabel, Neemias, depois Esdras, aquela parte da história que nós conhecemos aí na história da Bíblia. Muito bem. Daniel foi levado em 606 a.C. Essa data é importante porque nesse tempo da história, a cidade está rebelde, longe de Deus, não tem culto no templo, e não tinha pandemia. Tinha uma pandemia terrível, que era a pandemia do afastamento de Deus, não era afastamento social, era a pandemia do afastamento de Deus. E nesse período da história, a sociedade está mergulhada na depravação, uma coisa terrível. No entanto, apesar desse tempo de depravação, desse tempo de mergulho, a cidade afastada de Deus, muito obrigado, está melhorando. Você é top. Ali tinha um grupo de jovens que se predispunham a buscar o Senhor. E Daniel era um desses. Está ficando bom. Então, o texto diz que no ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Então, nessa época, Daniel é levado para o cativeiro babilônio, é algemado, e ele é levado como prisioneiro com outros jovens para a Babilônia. Nós não temos história se a mãe de Daniel estava ali, nós não temos história se a namorada de Daniel estava lá, mas o fato é que Daniel tinha uma vida. Vocês concordam comigo? Ele tinha uma vida. Esse moço, ele tinha uma vida, ele estudava na cidade de Jerusalém. Dada a circunstância de que era jovem, Daniel estudava. Mas ele é levado prisioneiro para uma cidade que não é dele, para um país que não é dele, uma cidade que não é a cidade dele, e para a cultura que não é a cultura dele. Ora, lá na Babilônia, Daniel enfrenta alguns desafios, junto com outros. A Babilônia era muito perspicaz quando ela ultrajava uma nação. Ela era muito inteligente do ponto de vista de estratégia de guerra. Eles levavam os mais nobres daquela população de todo o país que eles invadiam. A Babilônia, lembrando que era um império mundial, um domínio extraordinário. Ninguém vencia a Babilônia. Então, eles dominavam e carregavam esse povo para a capital. Lá na capital, eles selecionavam alguns desses vassalos e diziam: olha, nós vamos ensinar a você a nossa cultura. Essa era a estratégia da Babilônia, nós vamos ensinar a você. Por quê? Imagine vocês que eu era o imperador da Babilônia, cruel, terrível. Não sei nem como é que faz para ser tão terrível quanto Nabucodonosor. Nabucodonosor era tão terrível que eu acho que era ele que entrava no diabo. De tão terrível que ele era. Então aí ele dominava o país tal e carregava lá Guto. Entrava no outro país, carregava o Saulo. Entrava no outro país, carregava o Murilo. Entrava no outro, carregava esse menino Rodrigo. Coloca as meninas também, né? Senão fica muitos homens. Aí carregava Luciana, depois carregava Bárbara. E colocava esse povo, cada um de um país, para aprender a sua cultura, estudava na sua universidade. E depois eles colocavam essas pessoas, essas 6 figuras que eu disse aqui, a Babilônia colocava como chefe sobre os setores da Babilônia. Por quê? Quando o povo de Guto quisesse fazer revolta,
Não faria, porque Guto estava representando aquele governo ali. Vocês estão entendendo a estratégia? Então, quando o povo de Bárbara quisesse fazer revolta, Bárbara era chefe daquele setor ali, eles não permitiam. O povo não fazia, porque Bárbara ia lá e articulava, não pode, nós estamos aqui e tal, senão vai morrer todo mundo. E isso ficava uma forma de governo que dava certo. Então Nabucodonosor agora invade Judá e traz esses meninos. E o texto diz para nós, no verso, que ele não estava só. O verso diz, do número 6, Daniel 1, entre eles se achavam dos filhos de Judá, entre eles quem? Repare bem, que o texto vai dizer, dentre eles, de outros povos também, não só dos jovens de Judá, mas diante de outros povos, de outras raças, de outras nações, estavam dos filhos de Judá. Aí ele dá o nome de apenas 4 dos filhos de Judá. Não eram só esses jovens, tinha mais. Existiam mais jovens de Judá. Mas o texto diz que dentre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel e os seus 3 aí. A gente diz amigos, que não sabe se eram amigos, se tornaram juntos ali, se eram da mesma rua de Judá, de Jerusalém, se era da mesma classe, não sabemos. Mas o fato é que eles se tornaram ali juntos porque eles tinham um propósito único. E aí, a história conta pra gente que eles receberam algumas benesses. Mas o que é importante a gente destacar é que Daniel perde a nacionalidade, porque ele vai morar num país que não é dele. Daniel perde a liberdade, porque Daniel não está mais livre, ele agora é prisioneiro. E ele perde a oportunidade, a capacidade, a religião, porque ele não tinha mais ali, não estava mais fazendo os seus rituais religiosos. Então ele estava numa outra terra, sem liberdade e ainda sem a prática da religião como era comumente. Religião não é a intimidade com Deus, ele não perde a intimidade com Deus. Diante desses desafios, ele recebe algumas oportunidades, mas ele também está incorrendo em riscos. A primeira oportunidade que Daniel recebe, quando nós lemos o texto dos versos 3 e o verso 6, repare comigo o verso 3, disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos, era alguém que era a pessoa responsável pelo rei de organizar os negócios lá. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Verso de número 3. O verso 6 vai dizer para nós, dentre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, como outros também, o texto é claro, eles recebem a oportunidade de quê? De estudar na faculdade da Babilônia. Se a Babilônia era cruel, por um ponto de vista, a melhor universidade da época, federal, estava na capital da Babilônia. Uma faculdade impressionante. Faculdade de engenharia deu show de bola lá. Arquitetura, esse negócio de decoração de ambiente, de interiores. Ih, minha filha, a Babilônia dava de 10-0 na turma de hoje. 10-0. Os jardins suspensos que o rei criou da Babilônia vieram de lá. Então, a faculdade da Babilônia foi oferecida para Daniel. Porque o texto disse que esses jovens deveriam aprender, verso de número 4, que fossem competentes para assistir no palácio, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Não só a
fossem matriculados na faculdade, mas que a faculdade também os ensinasse, nos mínimos detalhes, o idioma. Uma escola bilíngue estava agora oferecida gratuitamente. Primeira oportunidade, faculdade, porta aberta. O verso número 5 vai dizer para nós que eles recebem a segunda oportunidade. Primeira oportunidade, faculdade. Estudar na melhor faculdade do mundo. Irmãos, eu não estou exagerando aqui, não. Não estou falando coisa com coisa, não. Isso aqui é verdade. A maior faculdade, o maior centro de saber do planeta daquela época, em 606 a.C., era a Babilônia. E eles recebem um passaporte. E são convidados para entrar naquela universidade. Talvez os jovens caldeus estivessem fazendo vestibular naquela gastura, atrás de cota, de negócio para entrar. Daniel entrou assim, olha, pela assinatura do rei. Eles vão entrar para estudar na Universidade da Babilônia, a melhor universidade da época. Isto é uma oportunidade que Deus estava proporcionando para aqueles jovens. No calabouço, na prisão, na escravidão, ele soube usufruir dessas duas oportunidades. A primeira, estudar na melhor universidade. Isto exime de nós, como servo de Deus, como crentes no Senhor, aquele discurso de que a gente não tem que ir para a faculdade. Nós precisamos ir para a faculdade. E Deus nos coloca lá. Agora, ele aproveita a segunda oportunidade. No verso de número 5, diz o texto, e determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. E ao cabo dos 3 anos, eles assistiriam diante do rei. Assistiriam. Isso aqui sabe o que significa dizer? Emprego garantido depois da universidade. Contratação, imediata. Não tinha concurso não, Guto. Era terminando a faculdade, eles iam servir ao rei, trabalhar dentro do rei, no Palácio Real. Meus irmãos, você sabe o que é, moço, rapaz, trabalhar no palácio do governo, lá dentro. Encontrar nos corredores o maior imperador da história do mundo daquele tempo. Assistir no Palácio Real, diante do rei. Ô Caio, o cara ia e vinha, majestade, vossa majestade, ele está servindo ali. Notoriamente o salário não era baixo, Daniel. Era um salário alto, porque era digno do cargo de que se estudava para tal. Está claro para os irmãos como lindo dia de sol, sim ou não? Está claro para vocês? Faculdade, agora tinha um vestibularzinho para entrar. Tinha um vestibularzinho, não era um negócio assim, entra assim, de qualquer maneira não. Era um vestibular. O texto diz que o curso durava em média de 3 anos, porque lá não tinha esse negócio que ficava 2 anos de introdução, né? A faculdade hoje a gente fica 2 anos de introdução. Introdução da medicina, introdução do direito, introdução dos recursos, dos negócios humanos, dos direitos humanos, introdução dos não sei o quê, introdução da psicologia. Fica 2 anos só na introdução. E se for paga, introdução do boleto. Mas tudo bem. Como era uma universidade federal e eles otimizaram o tempo, eles são 3 anos. Está lá, o texto está dizendo que era uma faculdade que durava 3 aninhos. Primeira oportunidade, faculdade. Qual o jovem que não quer ir para uma faculdade federal? Sem pagar nada, Martuchello. Pagar nada. Entrar lá, estudar. Segunda oportunidade, ele já saía de lá contratado. Estava no contrato, Mari. No contrato. Terminava, vai ser contratado. Coisa de primeira linha, irmãos. Qual o jovem que não quer um negócio desse, Túlio? E aí, irmãos, tinha um vestibularzinho. O vestibular disse que eles tinham que ser da linhagem real e tinham que ser também nobres. Então, jovens bonitos,
nobres da linhagem real. Eu tenho certeza que aqui dessa plateia todo mundo ia passar nesse vestibular. Porque todo mundo aqui é nobre, todo mundo aqui é da linhagem real porque é parente de Jesus Cristo. Amém por isso? E todo mundo aqui é nobre porque pertence ao maior grupo, o grupo do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles entraram na faculdade, eles aproveitaram essas duas oportunidades. Mas agora, eles tinham que experimentar aqui, nesses versos seguintes, eles tinham que experimentar alguns riscos. E eu quero enumerar 3 riscos desses que eles tiveram que lidar com eles diretamente. Faculdade, porta aberta, vestibular fácil, curso bom, emprego garantido, mas eles tinham que lidar com 3 riscos muito graves. O primeiro risco está no verso de número 4. A produção me ajuda aí, fica melhor, viu? Verso de número 4, diz o texto: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Primeiro risco, porque essa era a estratégia da Babilônia. Primeiro risco é a tentativa de fazê-los experimentarem em relação à sua cultura uma aculturação. A palavra grega, o prefixo a é aquilo que é contrário. Aluno é alguém sem luz. Por isso que eu prefiro estudante, não gosto de aluno. Aluno, sem, luno, luz. Aluno. Era a ideia de que alguém que não tinha luz do saber, do conhecimento, e aí ele ia para a cátedra do saber e o professor lhe ensinava, lhe dava conhecimento, e ali ele saía letrado, iluminado. Então ele não era mais um aluno, ele era agora um luno, aquele que tem luz. A aculturação era o perigo, porque se eu recebi agora a oportunidade de estudar na Universidade Federal da Babilônia, eu precisava ter a capacidade de discernir o primeiro risco. Eles queriam que eu aprendesse a cultura local, a língua local, tudo bem, mas a ideia era que eu me tornasse um caldeu. E eu esquecesse da minha cultura, da minha história, do meu passado espiritual. Esse era o primeiro risco. Está claro para os irmãos? A gente ensina a cultura, mostra a cultura e vai tornando-o aculturado ao seu povo, à sua história, e ele vai se tornando culturado em nós. Era essa a estratégia da Babilônia. Primeiro risco. Nós somos levados muitas vezes a sermos críticos daquilo que um dia a gente acreditou. Ainda hoje, nos bancos das cátedras dos saberes das universidades federais, estaduais, particulares, privadas, nós não somos proibidos de estudar a faculdade. Nenhum jovem é proibido de entrar lá. Aliás, eu creio, eu tenho para mim, que Deus abre portas para jovens entrarem na universidade. Acontece que lá, nesta universidade, as pessoas se dão o luxo de estudar tanto, e vão se tornando aculturados a Cristo, à igreja, aos valores,
E ao longo do tempo, desses 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos da universidade, alguns jovens vão abandonando esta fé, porque esqueceram do primeiro risco. Se deixaram levar pelo ensino tão forte local e foram aceitando aquilo como natureza e perderam o valor do Evangelho de Deus. Porém, qualquer jovem pode entrar na faculdade, sair dela e não se misturar com a ideologia que se prega nela. Você pode aprender, você pode ser um exímio profissional, sugar o máximo de conhecimento dos seus professores, mas não pensar como seus professores quando o assunto é ridicularizar Deus, abandonar a fé e abandonar o princípio da onde você foi criado e como Deus chamou você para servir. Não é proibido a faculdade, pelo contrário, Deus deseja que jovens frequentem a faculdade. Porque, irmão, se a gente no século 21 disser que um jovem crente, porque é crente, Caio, não enfrente a faculdade, então a gente está aqui, está no índice top da ignorância do planeta. E esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o jovem passe no vestibular, que o jovem passe no concurso, que o jovem seja concursado, que seja notório na faculdade. E esse é o projeto de Deus. Mas o projeto das trevas é que lá na faculdade você seja engodado, enrolado, ultrapassado a não pensar sobre Deus, a não amar a Deus, a rejeitar os valores de Deus. Esse é o projeto das trevas. Não é da universidade, é das trevas. Eu quero deixar claro isso aqui como lindo dia de sol. Não é um projeto da universidade, é um projeto das trevas, que usa o meius operandi para aplicar a sua doutrina de aculturar jovens desse tempo contra os valores da palavra e os valores da fé cristã. E lá dentro você pode aproveitar a oportunidade que Deus te deu para entrar, mas lá dentro você pode reafirmar a sua fé no seu Salvador. Lá dentro você pode reafirmar a sua fé no Salvador. Daniel correu esse mesmo risco. Vamos ensiná-lo na nossa língua, na nossa cultura, e quando ele se tornar dentro do nosso bojo, a gente vai fazê-lo esquecer dessa fé rapidinho. Infelizmente, alguns estão caindo diante dessas armadilhas nos dias atuais. Segundo o risco que aqueles jovens correram, verso de número 7 de Daniel, capítulo de número 1. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Belsazar, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Bel é uma divindade. Beltesazar. Bel é rei. O nome Daniel significa Deus é juiz. Quando mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, estão dizendo, Bel é rei, não é mais Jeová. Esquece Jeová, Daniel. Agora seu nome é Beltesazar. Outro menino, Ananias, cujo nome significa Deus é misericordioso. Deus aí é Jeová. Yahvé é juiz. Daniel, muda para Beltesazar. Bel é juiz, Bel é rei, uma da divindade da Babilônia. O outro menino, Ananias, que é Jeová é misericordioso, mudaram o nome de Ananias para Sadraque, que significa a luz do sol é poderosa. Outra divindade, a deusa do sol. O outro menino, Misael. O nome Misael diz que quem é como Jeová.
Mudaram de Misael para Mesaque, que quer dizer quem é como Vênus. Bel, uma divindade. A deusa da luz, outra divindade. Mesaque, Vênus. O nome do menino era Misael. Quem é como Jeová? Mudaram para Mesaque. Quem é como Vênus? O outro menino, Azarias. Jeová ajuda, Jeová é a força, Jeová é o Senhor, Jeová é o poderoso. Mudaram o nome do menino para Abed-nego, que quer dizer servo de nego. Esse nego aí é nego. Era essa pronúncia, apesar de estar escrito, a pronúncia era nego. Como tivesse o acento circunflexo, não é? A nossa língua brasileira, né? Portuguesa. Então, era servo de nego, que era uma divindade. Na cultura é o chefe maior das divindades de Nabu. Por isso eu disse Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido, era o chefe. Então, eles mudaram. Quem é como o Senhor, e ele, Jeová ajuda, Jeová é Senhor, e eles mudaram o nome do menino para servo de nego. Então, aqui nós temos o segundo perigo, o segundo risco, a mudança de valores. Aqui, Daniel, não precisa ser mais esse negócio de crente, esse negócio de judeu, esse negócio de buscar Jeová. Aqui a gente vai mudar até o teu nome. Teu nome agora vai ser sobre Bel. O teu vai ser sobre a deusa do sol, da luz. O teu vai ser sobre Vênus. E o teu vai ser sobre Nego. Aqui, acabou esse negócio dessa história, esse negócio de quem é como Jeová, Jeová é o Senhor. Esquece isso, passa uma esponja em cima disso, porque aqui na faculdade agora você não precisa dessas histórias. Mudança de valores. Isso é aplicado lentamente na mente daqueles jovens. E aí, portanto, eles experimentam o terceiro risco. Está no verso de número 5. O texto disse que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos. Esse é o terceiro e último risco, em tese, que são chamados de ofertas, os manjares. Aqui, você vai comer da mesa do rei. E aqui, irmãos, nós temos algumas informações muito importantes, porque aqui ele podia abrir uma concessão. É nessa área da vida onde a força das trevas começa a sacudir a nossa mente. Sabe o que é verdade? Se todo mundo faz, eu posso fazê-lo. Sabe de uma coisa? Faz sentido. Por que é que os meus amigos são da faculdade e eu não posso sê-lo? É nessa fase da vida, é nesse estágio. 3 riscos. O primeiro risco, o risco de serem aculturados à sua cultura antiga. Esquece esse negócio. Fora de cultura evangélica, fora de cultura de Bíblia, fora de negócio de oração, fora de dependência de Deus. Segundo, a gente vai lentamente mudando a tua mente. A gente vai até te chamando diferente. E a gente vai dizendo que você é isso, e você vai acreditando que você é isso, você vai experimentando isso, e você vai vivendo isso. E aí você entra no terceiro e último estágio do risco, que é você agora pratica o que a gente quer que você pratique. Come com a gente. Senta na mesa. O ato aí, irmãos, não é apenas que não podia comer das iguarias, não. O segredo não é porque ele não podia comer das coisas que estavam lá. Não é o ato de deixar de comer que vai salvar. Era o que estava por trás do sentar à mesa. Era o ritual que incorria em sentar à mesa. Não era só, porque come carne de porco, eu não sei, nem não está dizendo isso. Estou sugerindo, é porque come, sei lá, rabada de boi, come uns trem desse aí, não.
era o que estava por trás da ação. Você vai ser um dos nossos, um igual a nós. E me fez lembrar aqui agora do Salmo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E começa tudo assim. Você pode sair com a gente hoje para o nosso happy hour. Você pode sentar com a gente hoje. Eu sei que você não bebe, não tem problema não. Mas senta só com a gente. Eu já passei por isso. Porque é assim que acontece. Você senta aqui, ó, é o seguinte, olha, não precisa ser fumar. Mas se você quiser, só dá um trago. E outra coisa, cara, ninguém está vendo. Você já passou no primeiro risco. Já passou no segundo risco. Agora a gente quer que você faça isso. Seja um dos nossos. Sente aqui. Beba com a gente. Fume com a gente. Só uma pedrinha, dá uma cheiradinha de nada. Dá uma puxadinha na cocaína, ninguém vai ver. É dessa maneira que eles fazem. Foi isso que fizeram com o Daniel. Senta aqui, Daniel. Que bobeira, rapaz. É a mesa real. Vamos dar gaitada conosco. E aí Daniel, então, encontra duas formas de como vencer os riscos. Porque eu não posso sair daqui dizendo tudo isso sem dizer as duas formas que Daniel toma na vida para vencer os riscos. Primeira forma, ele precisou agir. Ele precisou tomar uma decisão. Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. O texto diz que ele era um homem temente, um jovem temente. Sem mãe, sem pai, escravo. Olhe para mim, irmãos. Moça, rapaz, esse cara aqui é o rapaz que tinha tudo para ser um frustrado da história. Tudo. Esse moço poderia dizer, eu vou chutar mesmo o pau da barraca, estou longe, estou em outro país, estou fazendo intercâmbio cultural, sabe como é que é mesmo? Eu vou chutar o pau da barraca, não tenho problema. Meu pai não sei se está vivo, eu quero mesmo acabar com a Babilônia, vamos preparar um veneno para matar. Ele não fez isso, ele não deixou o coração dele se envenenar. Pessoas frustradas, humanamente, elas não são frustradas humanamente, da raiz humanamente. A primeira razão de uma pessoa frustrada humanamente é que ela é frustrada espiritualmente. Ela não tem um relacionamento com Deus. E nós podemos ter relacionamentos com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a nossa frustração humana cai por terra. E Daniel poderia ser esse cara. Eu vou acabar com tudo. Mas lá dentro, ele faz duas formas de vencer os riscos. Primeira forma, verso de número 8, ele diz, resolveu Daniel firmemente. A primeira atitude de Daniel é firmeza. 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 Ele resolveu, irmãos, resolveu firmemente. Se ele dissesse para mim, resolveu Daniel, já estava bom. Mas ele redunda as palavras, Vitória de Rodrigo. Ele diz, resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Não eram iguarias ruins. Quando a oferta do inimigo chega para nós, irmãos, não é coisa ruim, não. Quando o amigo que convida você para fazer parte daquela bagaceira é o seu melhor amigo da universidade. É. Quando a sua amiguinha convida você para jogar, para chutar o pau da barraca, é a sua melhor amiga. É gente até que você abre o teu coração. São finas iguarias, mas ele resolveu. Primeira decisão, a primeira atitude é firmeza, é uma decisão firme. Ele resolveu, não vou fazer parte disto. Eu não quero nem beber, nem comer
e eu não quero fazer isso. Essa é a primeira atitude. Não vou fazer. Firmeza. Firmeza. Lá na faculdade você tem que ser firme. Firme. Passar a faculdade de cabeça erguida. Eu sei que lá você vai ser ridicularizado, porque eu também fui. E a minha época não era tão difícil quanto a de vocês. Eu sei que vocês vão ser ridicularizados lá. Mas vocês precisam se manter firmes, porque tem alguém muito maior do que apenas um passageiro momento na vida de vocês na universidade. E aí nós encontramos no verso 12 a segunda e última atitude desse rapaz. O verso 12 diz o texto: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que esses nos deem legumes a comer e água a beber. Primeira atitude, firmeza. Sim? Segunda atitude, sabedoria. Sabedoria. Ele não disse assim, olha aqui, eu sou crente, sabe? Da Igreja Batista, e lá o meu pastor não quer, eu até tenho vontade, mas meu pastor diz que não quer, minha mãe fica na minha cola, sabe como é que é? Aí você já está dizendo que você quer, mas você não está fazendo porque alguém quer deixar você fazer. Aí você não foi firme, você foi fraco. Ele não disse assim, sabe de uma coisa? Eu estou frustrado mesmo, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, a minha mãe estou com problema com ela, emocional, meu pai é isso, eu estou com problema. Não, ele não usou dos subterfúgios que a vida lhe ofereceu, porque todos nós aqui, irmãos, fomos feridos em algumas áreas da vida, todo mundo aqui, esse auditório. A vida fere todo mundo. Doutora Larinha. A vida é cheia de feridas. Todos nós enfrentamos dias maus e dias bons. Então Daniel não jogou lá na mesa, sabe de uma coisa? Eu gostaria de fazer, mas não posso porque não deixam fazer. Eu tinha até vontade de experimentar. Não, ele não ficou frustrado porque o pai um dia não quis dar a ele um celular iPhone da maçãzinha, ou porque ele ficou zangado, porque não foi para os Estados Unidos por uma viagem que ele queria, ou porque ele não tem algo que ele queria ou trocar de carro. Não, ele disse o seguinte, experimenta. Sabedoria. Veja que conosco é diferente. Ele disse isso. Deixa eu te fazer uma proposta. Não fala para ninguém não. Olha que sabedoria. Mas deixa eu te falar, só para nós aqui. Não fala para o rei. Você vai ver que nós não vamos comer esses negócios. Escuta aqui isso. Mas nós vamos beber água e vamos comer legumes. E a gente vai ficar top. 10 dias. Compara a nossa saúde, faz uma bateria depois, pede um hemograma, vai ver lá triglicéridos, doutora Lu, vai ver negócio de açúcar no sangue, um bocado de coisa lá que esses médicos gostam de fazer. Vai dar tudo certo. Agora, faz o seguinte, experimenta, tenha paciência. Não diz para o rei que a gente não comeu. Não obriga a gente a comer, mas experimenta. Veja se nós somos diferentes ou não, irmãos. Isso aqui é um negócio de Deus. Sabedoria. Ele não disse, olha, escuta aqui. Eu sou crente, não vou comer isso não. Ele não foi bruto. Ele não foi ignorante. Ele conviveu com o seu povo. Olha aqui, eu não posso me misturar não, porque eu sou da Igreja Batista e nós não podemos misturar. Não, quem disse isso? Se Deus colocou a gente lá dentro, se Deus abrir a porta para eu entrar lá, para eu estudar naquela faculdade, que você está lá porque Deus colocou você, filho de Deus, filhinha de Deus, foi Deus que fez, na sua soberania, abriu a porta para você entrar. Agora, não deixe
Porque a vaga de emprego está garantida para você. Amém? Deus está preparando uma vaga de emprego para você. Não fica agoniado agora, não. Eu vou trabalhar onde, pastor? Não sei. Calma, deixa de agonia. Tem uma porta aberta para você. Tem gente que fica agoniado. Eu vou trabalhar onde, não sei o quê. Calma. Amém, Priscila? Tem uma porta aberta para tu, minha filha. No tempo certo, calma. Nem terminou ainda, já está na agonia. Daniel ficou 3 anos ali naquela gastura, comendo legumes e bebendo água. E ele fez a prova 10 dias. Olha, deixa eu falar para você aqui. Não, ele se relacionou com os outros. Ele estava lá no meio dos outros. Ele não ficou fora da classe, uma classe só de crente, batista. Não, ele estava na classe com todo mundo. Todo mundo junto na classe. Mas lá ele disse, experimenta. Deixa a gente só de boa. Na hora do intervalo a gente corre para a sopa. Porque eu não acho que... Até é sopa. Legume com água é sopa. Jesus é bom demais. Ei, Estevão, esses meninos aí. Só sopa. Oh, Deus bom. Nós não podemos mais comer hambúrguer. Ei, Mateus Cruz. A sopinha de Rosalinda, hein? Deixa nós aqui só na sopa. Na hora que a galera descer para a hamburgueria, a gente corre para a cozinha. Sopa. Já pensou um negócio desse? Meus irmãos, isso é sabedoria. Na mesma faculdade, não trancou a matrícula, não entrou em crise emocional. Ele tinha convicção de quem era Deus. Ele decidiu, Saulo, ele disse assim, eu vou ser diferente. Aqui dentro, eu vou manter as minhas convicções. E aí ele age com a segunda decisão. A primeira decisão, firmeza. Não mesmo. A gente não vai abrir mão daquilo que a gente crê. Você quer crer assim, filho? Pode crer. Agora eu creio dessa forma, porque a Bíblia me ensina assim e a gente vai manter isso. Agora eu sou seu amigo, a gente não vai brigar, não. A gente pode até dormir na mesma república, na mesma casa, no mesmo apartamento alugado, sem crise. Agora, deixa eu te falar, eu não preciso da tua cocaína. Eu não preciso dessa vida aí que você vive. Agora, eu tenho uma vida legal. Você quer experimentar? Essa é a proposta. Então, faz o seguinte, sabedoria. Eu vou viver aqui, junto com você, no mesmo ambiente, mas eu vou ver o meu modo de vida e você experimenta. Quem de nós dois tem mais saúde? Quem de nós dois tem mais vida emocional equilibrada? Eu nunca vi uma época de tantos jovens frustrados emocionalmente como esta. Por quê? Por quê? Eu estou acusando? Não. Porque essa época que a gente vive num terreno volúvel. E Deus nos convida para pisar em solo firme. Firmeza. Verso 8, firmeza. E no verso 12, experimenta. Deixa eu te falar, eu peço-te. Não foi imposição. Deixa eu te pedir um favor aqui para nós. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste no final de 10 meses. Quem usa droga e eu que não uso, observa para mim e observa para você. Experimenta. Vocês estão entendendo aí? E o resultado foi brilhante, que nós sabemos. O livro de Daniel termina com o Senhor dizendo para ele, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aninha, até para estudar, Deus falou para ele, ô meu filho, não desiste não, esse negócio de trancar a faculdade não é de Deus não. Está lá no texto de Daniel. Daniel, vai até o fim, rapaz. Termina esse negócio, moço. Estuda, bota para quebrar. Tem uma vaga para você, tem um concurso preparado para você, uma vaga, uma empresa. Não fica batido não, levanta a cabeça, seja firme, seja sábio. Agora, terminou o livro dizendo, tu, porém, vai até o fim. Não desiste não, termina essa faculdade, vai na tua força, Deus é contigo, Deus está te chamando, Ele te colocou lá para fazer de você um sinal, um canal, uma bênção na vida de pessoas. Você pode ser esse jovem? Fique de pé, nós vamos orar agora. É você esse jovem? É você essa moça, esse rapaz? É ou não é? Deus chamou você para isso. A faculdade, gente, é para todo mundo. A faculdade é para o povo, é para o ser humano. Não é só para
crente e não crente. A faculdade é para todo mundo estudar. Por isso, nós precisamos terminar orando sobre isso. Deus, eu quero estar na faculdade. E olha aqui, irmãos, não precisa ficar preocupado se você não foi legal na faculdade esses dias. Outra coisa, remove o passado. Não fique se martirizando pelo passado, não. Eu vou repetir. Quem tem frustração com o passado é quem não tem relacionamento com Deus. A palavra diz que Ele lança no mar do esquecimento. Sabe quem fica remoendo o nosso passado? Número 1 é você e número 2 é o diabo. É o diabo que fica perturbando teu juízo ali, ó. Giovanninha ali, o diabo fica ali, pai, tu fez isso aqui, Silvio. Deus não. Deus disse, eu não lembro mais disso. Eu não te acuso mais. Lembra da mulher prostituta? Ô, gente, cadê teus acusadores, minha filha? Não sei não, Deus. Sumiu todo mundo. Eu também não vou te acusar não, mulher. Agora não faça de novo não. Tá bom, Senhor, não faço mais não. Esqueça teu passado. Olhe para frente. Coloque tuas dependências em Deus, tuas frustrações em Deus. Deus, eu lanço tudo diante do teu altar hoje. Eu quero ser um jovem diferente. Eu quero ser uma moça diferente. Eu quero continuar mantendo as minhas convicções que eu tenho no Senhor. E quem diz que lá não é fácil? Que lá é difícil? Que lá é fácil? Quem disse? Eu sei que lá não é fácil. Mas Deus te chamou para isso. Para você ser o que você é lá dentro. Não fosse isso, Ele não aprovava você, gente. Mas Ele aprovou porque Ele acredita. Ele aposta em você. Ele torce por você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Porque o teu modo de trabalhar é diferente do nosso. O teu modo de trabalhar é especial. Só o Senhor pode fazer com que jovens sejam aprovados nas universidades dessa vida fora e que eles permaneçam lá e ao saírem de lá eles continuem te servindo e sendo teus adoradores. Só o Senhor pode. Por isso eu clamo ao Senhor nessa noite. Que cada moça e rapaz que está aqui, os que estão em casa nos ouvindo, que eles sejam tocados pelo Senhor. Que eles sejam comovidos pela tua compaixão, pela tua graça, só pelo Senhor. E eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Pai. E sejam reanimados no Senhor. Despertados no Senhor. Para lá mesmo na faculdade. Eles não desistirem da faculdade, mas que eles concluam até o final. Mas lá dentro eles sejam firmes e sábios ali dentro, Senhor. Que eles aproveitem a oportunidade de estarem lá, mas que, sobretudo, eles sejam mais ainda, ó Deus, abençoados com uma porta de emprego sólida, mas que eles cresçam, se casem, tenham filhos, sejam homens e mulheres para a glória do teu nome. Pai, perdoa todos aqueles que estão preocupados com o passado, porque a tua palavra diz que o Senhor não lembra mais. Limpa dos nossos olhos a tristeza, a lágrima, do nosso coração a tristeza, e nos faça olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Que esses meninos e meninas tenham coragem para serem diferentes. Eu oro por eles, no nome santo de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão doce do Espírito Santo de Deus seja com cada jovem aqui e que nos ouve agora. E os que recebem dizem amém. Deus abençoe a sua vida.